Primeira linha de interpretação em relação ao Apocalipse, ao livro do Apocalipse, em relação aos eventos escatológicos, existem 4 linhas de interpretação: o preterismo, o idealismo, o historicismo e o futurismo. O preterismo rapidamente, eu não vou ler aqui a definição ampla, mas eu vou dizer rapidamente. Os preteristas creem que as profecias do Apocalipse e os eventos futuros, eles já cumpriram no passado. Como o próprio nome fala, preterismo, de pretérito, eles acham que as profecias do Apocalipse, no momento que os profetas do Velho Testamento ou os apóstolos do Novo Testamento escreveram sobre escatologia, sobre o Apocalipse, eles creem que as profecias aconteceram naquele momento, no passado. E aconteceram também, a maioria dos eventos aconteceram no ano 70, quando Tito veio com as suas 6 legiões e começou um cerco em Jerusalém por volta do ano 66 depois de Cristo, e no ano 70 culminou com a destruição de Jerusalém do templo. Então, os preteristas creem que a maioria das profecias do Apocalipse e dos eventos futuros dos últimos dias, eles creem que aconteceu naquele momento, no passado, no momento que estava sendo escritas as profecias, e mais especificamente no ano 70, com a destruição de Jerusalém, a maioria das profecias aconteceram ali. Eu, particularmente, acho muito difícil essa linha de interpretação. Eu acho que você não visualizar a série de eventos que tem no Apocalipse e você achar que tudo já aconteceu no passado e que estava tudo restrito, de uma certa forma, ao que aconteceu no ano 70, quando Tito destruiu Jerusalém e os judeus foram dispersos pelo mundo, talvez na maior diáspora que já houve entre os judeus, eu penso que é muito difícil você encaixar a linha preterista, você entender o Apocalipse dessa forma, como se fosse algo que já aconteceu. Eu, particularmente, estou apresentando essa linha de interpretação, mas, como a gente tem dito e estudado em hermenêutica, eu acho que é uma linha de interpretação, meu ponto de vista. Não estou aqui também tecendo nenhum tipo de comentário crítico a quem crê assim, só estou dizendo que eu acho que essa linha de interpretação ela faltou com alguns critérios. Eu penso que nós precisamos olhar para o futuro, que a maioria das profecias que dizem no Apocalipse, e são coisas muito fortes que existem ali, nós não podemos dizer que já aconteceu. Eu acho que nós precisamos de uma interpretação mais próxima da realidade do Apocalipse. Existe uma outra linha de interpretação, que são os idealistas. Os idealistas, eles definem a questão da interpretação muito mais numa questão simbólica. Então, eles acham que o Apocalipse é praticamente quase que todo simbólico e que nada irá ocorrer realmente de uma forma literal e histórica. Essa é a linha de interpretação idealista. Dentro do que nós estudamos no passado sobre o que nós devemos interpretar na Bíblia, no sentido figurado e no sentido literal, aqui está uma das questões que envolve os idealistas. Porque eles acham que praticamente tudo que está escrito no livro de Apocalipse deve ser interpretado de uma maneira simbólica. Então, eu penso que essa também não é a linha de interpretação mais saudável. Como eu tenho dito, sempre respeitando as pessoas que possam aderir a essa linha de interpretação, porém, eu não penso que a maioria das coisas que estão escritas no Apocalipse devem ser interpretadas de uma maneira simbólica. Embora tenham coisas que eu penso que sim, mas não posso dizer que é praticamente tudo simbólico. Uma outra linha de interpretação é a linha chamada de historicista, ou historicismo. O historicismo, eles creem que as profecias do Apocalipse e as profecias futuras, elas estão acontecendo de uma maneira histórica, ou seja, elas já aconteceram, estão acontecendo
e vão acontecer no futuro. Em relação a algumas profecias referentes a Israel e profecias do Velho Testamento, eu até creio que existem profecias que estão acontecendo durante a história. Isso eu creio que os historicistas têm razão. Existem profecias em relação a Israel, por exemplo, que eu creio que estão se cumprindo no decorrer da história. Mas em relação ao Apocalipse propriamente dito, eu não posso crer que já está acontecendo na história. Eu creio que o Apocalipse é um evento do futuro. Então, a linha historicista também, existem alguns pontos que ela diz que as profecias elas têm que ser interpretadas como se fosse cumprindo ao longo da história. Dessa forma, muitas já se cumpriram, outras estão em pleno cumprimento, e também aquelas que ainda se cumprirão no futuro. Até aí eu creio. Mas, por exemplo, o Apocalipse ele está totalmente, no meu ponto de vista, restrito ao futuro. Então, eu tenho algumas restrições também em relação à linha historicista. E a linha futurista, que é a que eu creio, ela diz que o futurismo apresenta as profecias do Apocalipse no futuro. Então, eu sou mais inclinado a crer na linha futurista, que realmente o Apocalipse está no futuro e as profecias do Apocalipse irão acontecer no futuro, que eu creio que nós estamos muito próximos, pelas profecias e pelos pontos que nós vamos futuramente mostrar para vocês nesse estudo. Então, em relação ao Apocalipse, existem essas 4 linhas: preterista, idealista, historicista e futurista. Eu, em relação ao Apocalipse, eu sou mais propenso a crer que eu penso particularmente que nós estamos na linha futurista, ou seja, o Apocalipse vai acontecer no futuro. Em relação ao milênio, nós temos os amilenistas, os pré-milenistas dispensacionalistas e os pós-milenistas. Os amilenistas são aqueles que não creem no milênio. Prefixo A, aí você sabe que significa como que um não, uma negativa. Então, amilenista ou não milenista, não creem no milênio. Então, para os amilenistas, o milênio não vai ser literal e não vai acontecer um reino de Cristo aqui na Terra, literalmente falando. Agostinho foi um dos principais defensores da linha amilenista. Agostinho, que foi um dos pais da igreja, que viveu por volta do ano 400, então ele não cria no milênio, de uma forma literal. E ele influenciou, inclusive, muitos reformados. Calvino, muitas pessoas que foram influenciadas por Agostinho seguem a linha milenista, ou seja, não creem no milênio como reino literal de Cristo aqui na Terra. Esses são chamados amilenistas. Depois nós temos os pré-milenistas, que creem naquilo que o Gilberto estava falando. Eles creem na segunda vida de Cristo em um único evento, após a grande tribulação. Então, eles não fazem menção ao arrebatamento. Então, a igreja estará na terra durante a tribulação. Eu provavelmente não creio, irmãos, que a igreja passará pela grande tribulação. E depois eu vou estar mostrando para vocês, biblicamente, o porquê que eu não creio. Por que eu sigo a linha pré-tribulacionista? Nós temos que ter embasamento bíblico. Eu vou tentar depois mostrar para os irmãos o porquê que eu sou pré-tribulacionista. Mas os pré-milenistas, eles creem assim. A segunda vinda só num único evento que vai acontecer no final da grande tribulação. Agora, tem a linha pré-milenista dispensacionalista, que é o que eu creio, que é a segunda vida de Cristo em 2 etapas. O arrebatamento antes da tribulação e a segunda vinda propriamente dita também após a grande tribulação. Então, foi o que nós falamos no início. Então, essa é a linha de interpretação pré-milenista dispensacionalista. A segunda vinda de Cristo em 2 etapas, acontece o arrebatamento, depois a tribulação, e depois a segunda vinda propriamente dita
após a grande tribulação. Sendo que a grande tribulação é um período de tempo de 7 anos. Sendo que a primeira metade da tribulação é chamada de tribulação e a segunda metade da tribulação é chamada de a grande tribulação, porque vai ser o período de juízo mais intenso que vai haver sobre a terra. Por isso que os 3 anos e meio últimos são chamados de a grande tribulação. E a primeira metade dos 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, são chamados de tribulação. Então, essa é a linha de interpretação que eu creio, pré-milenista e dispensacionalista. E a última linha de interpretação chama-se pós-milenista, que diz que a segunda vinda de Cristo vai acontecer após o milênio. Então, eu acho muito difícil esse tipo de interpretação também. Achar que a segunda vinda só vai acontecer após o milênio. E, em relação ao arrebatamento ou à tribulação, existem 3 linhas de interpretação, que são os pré-tribulacionistas, que é a linha de interpretação que eu creio, que ensina que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, dividida em 2 partes, como nós falamos. O arrebatamento, depois os 7 anos da tribulação, e no final dos 7 anos da tribulação, a segunda vinda propriamente dita. Essa é a chamada linha de interpretação pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação acontece o arrebatamento. A segunda linha de interpretação é chamada de mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação. Essa é uma outra linha de interpretação. Existe a linha de interpretação também chamada de pós-tribulacional, ou seja, o arrebatamento vai acontecer após a tribulação. No final da tribulação acontece o arrebatamento. Eu acho, depois eu vou mostrar para vocês, que a linha pré-tribulacionista é a mais correta, porque existem algumas profecias, principalmente em relação a Daniel, capítulo 9, que se você não colocar a 70ª semana de Daniel e o arrebatamento no início dessa semana, nós vamos ver vários porquês, várias passagens bíblicas que dão a entender isso. E aí vocês vão ver que, se você não colocar a 70ª semana de Daniel como um evento profético e com a última semana de anos que falta para cumprir, e o arrebatamento no início, e a segunda vinda propriamente dita no final, não fecha. Quando quando eu for mostrar para vocês os pontos em relação ao pré-tribulacionismo, vocês vão entender melhor sobre isso. Mas acontece o seguinte, que se o arrebatamento não for no início da tribulação, a 70ª semana que Daniel profetizou, ela não se cumpre, ela não fecha. E eu vou mostrar para vocês também que eu creio que alguns irmãos eles fazem confusão em relação ao fato de achar que a igreja vai passar pela tribulação, é porque eles não fazem distinção entre Israel e a igreja. Existe um ensino no meio cristão hoje em dia que é a chamada teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? Alguns irmãos, alguns cristãos ensinam que Israel que a igreja é o Israel de Deus hoje na atualidade. Então, eu vou repetir. Existe uma linha doutrinária hoje que ensina que a igreja é o Israel de Deus hoje na atualidade. Porque Israel falhou com Deus no passado em relação à obediência, e pelo fato de Israel ter falhado, hoje a igreja substituiu Israel. No meu ponto de vista, essa é uma linha doutrinária totalmente equivocada. Israel é Israel, igreja é igreja. Israel, mesmo tendo falhado, gente, no passado, Deus continua tendo com Abraão uma aliança eterna. Então, embora Israel tenha falhado com Deus no que tange à obediência,
Deus não desistiu de Israel. Se você ler o livro de Hebreus, se você ler Romanos 9, 10 e 11, que é praticamente um compêndio, fala praticamente sobre Israel, Paulo fala claramente que há um remanescente de Israel que vai ser salvo. Então, a doutrina que a igreja substituiu Israel, a chamada doutrina da substituição, ela não é bíblica, no meu ponto de vista, e muitas pessoas confundem e acham que a igreja vai passar pela tribulação, porque, por exemplo, quando fala lá em Apocalipse 12, que uma mulher deu à luz a um filho varão, eles acham que essa mulher é a igreja. E acham que a mulher está durante o Apocalipse ali, fazendo parte. Então, esse tipo de interpretação equivocado é que faz com que algumas pessoas achem que a igreja irá passar pela grande tribulação. Eu, particularmente, eu penso que não. Eu penso que a igreja não vai passar pela grande tribulação e nós vamos, logo em seguida, agora, vou deixar vocês, quem quiser fazer algum tipo de comentário, algum tipo de pergunta, eu vou adentrar propriamente nesse assunto, mostrando para vocês o porquê que eu creio que a igreja não irá passar pela tribulação e porquê que nós temos que ser pré-tribulacionistas. Eu quero abrir para que algum tipo de consideração ou pergunta. Irmãos, está aberto. Tem outros irmãos aí, eu acho que na sala também, que a gente não consegue identificar, são todos muito bem-vindos, né? Tanto também aqueles que estarão vendo depois o vídeo, através do canal do YouTube, mas são posicionamentos, né, que ocorrem, eu acho que foi muito bem explanado aí pelo pastor Fernando, em termos gerais, tudo aquilo que se fala, que se comenta, as diversas interpretações, posicionamentos, linhas de interpretações, e a gente precisa realmente ter o conhecimento, e cada um tem que se identificar dentro de uma hermenêutica, né? Como a gente já tem Papel aqui, aprendido. Gil, desculpe te cortar, o meu papel Sim, aqui que eu quero ministrando esse assunto é mostrar para vocês a questão hermenêutica e exegética da maneira melhor possível, porque como eu falei, eu creio que algumas pessoas, por exemplo, elas creem que a igreja poderia passar pela tribulação justamente por não fazer essa diferenciação entre Israel e igreja. Então, esse é um ponto doutrinário, no meu ponto de vista, incorreto. Israel é Israel. A aliança que Deus fez com Abraão desde o início, Deus disse que seria uma aliança eterna. E Paulo fala que nós, gentios, nós fomos enxertados, nós somos oliveira brava. Nós fomos enxertados novamente no Israel de Deus. Agora, se nós fomos enxertados e que Deus continua tendo um plano com Israel, porque inclusive Israel vai estar no milênio, os judeus vão estar no milênio reinando com Cristo também, como sacerdotes, os judeus convertidos, que foram salvos durante a tribulação, e a igreja fazem parte do reinado de Cristo milenar, no milênio. Agora, veja bem, quem que vai ser salvo? Quem que faz parte da igreja hoje? Qual que é a igreja que vai ser salva no arrebatamento? São os judeus convertidos. A igreja hoje é composta de judeus convertidos ou judeus messiânicos e os gentios convertidos, que somos nós. Quem que são os gentios? Todas as pessoas que não são judias são considerados gentios. Então, nós somos gentios. Quando nós nos convertemos, e os judeus hoje, chamados messiânicos, que estão se convertendo a Cristo, estão crendo em Yeshua como Messias, em Jesus como Messias, é essa igreja que vai ser arrebatada hoje. Então, existe uma porção de judeus convertidos que vão ser arrebatados agora, e existe nós, os gentios, que vamos ser arrebatados. Agora, na tribulação, a tribulação vai ser um período de tempo, gente, de um juízo muito específico com o mundo gentílico e com
Israel. Israel vai ser objeto de juízo de Deus e de tratamento de Deus específico na grande tribulação. Eu queria ler com vocês, para vocês entenderem um pouco melhor, o que eu estou querendo mostrar, lá em Daniel, capítulo 9. Abre se vocês tiverem a Bíblia aí, Daniel, capítulo 9, é um texto muito elucidativo. Daniel, capítulo 9. Olha só. Se vocês quiserem acompanhar, Daniel, capítulo 9, para a gente entender o porquê que existe essa questão dos 7 anos da tribulação e como o povo judeu está inserido nesse contexto. Fala assim, Daniel estava orando, estava fazendo um jejum em relação à questão de Jerusalém estar no cativeiro, e aí Daniel fala que Gabriel veio até ele, na sua oração. Eu vou ler no versículo 23 em diante, Daniel 9, 23 em diante, diz assim, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, o anjo Gabriel falando com Daniel, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. 70 semanas, presta atenção, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu. E 70 semanas aqui, gente, é 70 semanas de anos. É 7 vezes 7. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, quando acontecer essas 70 semanas profetizadas com relação ao povo judeu, o que iria acontecer que Daniel fala? Que iria fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Então, nós sabemos que, lendo aqui, continuando lendo, olha só, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, até a vinda do Messias, do ungido, iriam acontecer 69 semanas. 69 vezes 7. Eu não vou ter tempo de explicar isso aqui com minúcias, mas só para vocês entenderem que se você pegar a ordem para reedificar Jerusalém, que foi dado na época de Esdras, e se você contar até a vinda de Jesus, vai dar o tempo exato. E poderia se saber de uma maneira exata a data que Jesus viria e o seu nascimento e a sua morte. Então foram contados 69 vezes 7, vai dar 400 e tantos anos. Isso aconteceu com a morte de Cristo. Agora, para a gente resumir, porque o meu propósito não é fazer um estudo minucioso das 70 semanas, mas olha só no versículo 26 e no 27. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha como ele está falando aqui, ó, da destruição de Tito no ano 70. Ele fala da morte de Cristo. Olha só como essa profecia de Daniel aconteceu cerca de 500 anos antes de Cristo. E olha só que interessante, já foi profetizado tudo. Ó. Depois das 62 semanas e mais as 7 semanas, que dão 69, será morto o ungido e o povo de um príncipe que viria logo depois, que aconteceu no ano 70, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações estão determinadas. Agora, preste atenção no 27. Agora, ele está falando da 70ª semana.
Olha que interessante, na última semana, que não se cumpriu ainda, que é a 70ª, já está falando de um tempo que viria. Não num tempo que se cumpriu na época de Jesus e na época de Daniel. Olha só. Aí eu já estava falando agora de um personagem que viria no futuro